A Takara Tomy sempre fez produtos no modelo Random Booster, Random Layer. Muitas das suas franquias têm essa mesma ideia, e com Bottle Man não foi diferente. É claro que um produto desses alguma hora ia aparecer nas prateleiras do Japão. Portanto, hoje nós temos a análise do BOT25 Random Collection Volume 1. Essa daqui é uma pequena coleção que você compra uma caixinha e pode vir aleatoriamente qualquer um desses 4 Bottle Man aqui. Sendo um deles o prêmio exclusivo dessa coleção, que é o Dual Gold, e é ele que nós vamos tirar da embalagem e analisar hoje. A parte de trás da embalagem nos mostra não apenas algumas características do Dual Gold, mas também uma breve descrição a respeito dos demais Bottle Man desta coleção. O diferencial aqui é que os núcleos vêm reforçados, vêm um pouquinho diferente dos núcleos que nós vimos nos primeiros lançamentos de Bottle Man, e isso é algo muito bom. E um dos lados da embalagem nós vemos vários outros produtos da série Bottle Man já lançados, e cara, são muitos produtos já lançados. E do outro lado nós temos uma propaganda do anime, bem como uma recomendação de reciclagem e uma sugestão de desafio. Bom, então vamos tirar da embalagem, vamos montar e analisar esse Dual Gold. Uma coisa bem importante é que quando você consegue um Bottle Man, você precisa dar uma olhada no manual de instruções. Eu sei, o manual está em japonês, mas as instruções são muito claras para que você consiga prosseguir com a montagem. Observe como todas as peças são numeradas para que você consiga separar elas, e aí nas instruções você vai a partir dos números encaixando tudo. Uma diferença que eu vi nesse manual em relação aos manuais dos outros Bottle Man é que aqui a colagem dos adesivos já está junto com o processo de montagem, não tem uma seção específica para colagem de adesivos. Então você tem que passear por todo o manual para que você veja onde deve colar os adesivos. Isso também aqui nas partes finais, onde nós temos as últimas etapas das montagens. Todos os adesivos eles são colocados durante o processo de montagem do manual. Então, prestar bastante atenção nesse pequeno detalhe, mas é claro, é importante sempre seguir o manual de instruções. Já os adesivos, que inclusive já colei no meu Bottle Man, eles ainda são naquele material de papel, por eles serem, terem esse brilho, né? Por eles serem um material diferente. Mas a vantagem de nós termos adesivos nesse material é que em todas as dobras e curvas que eles precisam fazer, eles são mais aderentes ao plástico, diferente de adesivos plásticos, como é o caso de Beyblade, por exemplo. Então você acaba tendo menos durabilidade, mas em compensação você consegue dobrar ele melhor para encaixar nas curvas do seu Bottle Man. É bem interessante, mas recomendo bastante cuidado para colar os adesivos, exatamente porque eles são de papel, a cola é muito forte, muito aderente, e se você errar uma colagem, pode ser que você tente recuperar ela e rasgue o adesivo, então tenha bastante cuidado. Eu recomendo uma pinça para os adesivos menores, para que você consiga colar com mais precisão. E agora sim nós temos todas as peças aqui do nosso Dual Gold para começarmos a montagem. E as peças elas vêm bem separadinhas dentro dos pacotes, você arruma elas da maneira que você achar mais interessante para começar a sua montagem. Então nós começamos o processo, que é bastante simples. Como sempre, você começa pegando o gatilho principal. E essa pecinha aqui, essa curvinha fica para a parte de baixo e você encaixa o gatilho aqui dentro. Agora você vai pegar a base do seu Bottle Man, que é essa peça aqui. Percebi uma leve mudança também aqui na parte de trás, interessante. Nós pegamos então os suportes, né, os bracinhos, e encaixamos aqui, ó. Essa parte circular encaixa certinho. Não force muito, vá com bastante cuidado para não quebrar. Eu já vi esses pininhos sendo quebrados em outros modelos, então tem que tomar bastante cuidado. Em seguida nós encaixamos o outro também, mesma coisa, com bastante cuidado para não quebrar nada. Pronto, tá encaixadinho, né? Agora a gente vai colocar o gatilho com esse quadradinho aqui virado para cima, você encaixa aqui, puxa a mola um pouquinho para trás para que ela não fique presa. Nesse processo aqui, agora nós pegamos a parte de cima do nosso Bottle Man e aí encaixamos tudo. Encaixado. Beleza? Por fim, a gente pega essa parte que estava solta e coloca ela aqui, também como medida de segurança para o núcleo dele não abrir. Depois de encaixado, o gatilho funcionando normal, perfeito. Agora precisamos dessa parte de trás aqui, que é essa peça, super fácil de encaixar também. Só alinhar ela corretamente e encaixar.
Pronto. Pegamos aqui a rosca, né, a parte onde nós vamos fixar a tampinha, também encaixado. Por fim, pegamos a tampinha dele, dá para observar aqui, Dual Gold, linda tampinha, e colocamos ela aqui em cima. Esse é o núcleo do nosso Dual Gold, olha que bonitinho, cara, muito da hora. A combinação de cores, apesar de ele não ser tão gold, como eu falei no vídeo que eu abri as caixinhas, ele é um tom mostarda, mais amarelo, mas ele é muito bonitinho. E dá pra ver que o núcleo dele tem uma semelhança aqui com os olhinhos do Gyokurok, mas ele tem rodinhas aqui nos suportes, né? Então é um núcleo bem interessante. Na análise eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Agora vamos à armadura dele. Começamos pela parte da cabeça, que tem mais passos. Pegamos essas duas peças aqui e observamos o encaixe aqui. Então você vai pegar essa parte, você vai encaixar aqui embaixo. Você vê que ele vai entrar ali no meio. Só que você precisa deixar ele para cima, tá vendo? Para que ele encaixe certinho. Então você vai manter ele mais ali para cima, para que você coloque essa parte aqui na frente. E aí você tem o encaixe certinho que você precisa. Tá encaixado. Por fim, nós podemos pegar esses chifrinhos aqui, que são bem simples, você só encaixa eles assim. Super fácil. Mesmo do outro lado. Alinha eles para deixar bonitinho e tá encaixado. Olha só, da hora, hein? Podemos então começar a montar o nosso Bottleman, pegando a parte da tiara dele, né, a parte do elmo, e colocando aqui. Uau, ele tem uns chifrões que lembram bastante o Burst Bison, né? Que da hora, mano. Temos aqui os bracinhos, que não precisa de nenhuma montagem específica, você só vai deslizá-los aqui. Dessa forma. O mesmo do outro lado. Por fim, a base, né, os pezinhos. Aqui dentro você nota que ele tem um ganchinho. Esse ganchinho você prende nessa parte da frente. Então você coloca ele assim e puxa para trás. E tá encaixado o nosso Dual Gold, que vem com uma tampinha exclusiva. Essa tampinha, aliás, ela é muito legal porque ela é comemorativa. Como esse Random Collection foi lançado no final do ano, dia 29 de dezembro de 2021, ele vem com uma tampinha comemorativa de Ano Novo. Então aqui, além do kanji dizer um Feliz Ano Novo, algo assim, ele ainda tem todos os kanjis de Bottleman escondidos aqui na escrita. Se você pesquisar aí, procurar bem, ou se souber japonês, você vai identificar todas as letras que formam Bottleman em japonês. É muito da hora esse detalhe que a Takara Tomy fez nessas tampinhas comemorativas. Colocando ela aqui, nós temos o nosso Dual Gold e agora nós podemos seguir com a análise desse carinha aqui. Na embalagem, o Dual Gold é considerado um multi-type, ou seja, ele junta características de outros dois tipos para que ele tenha o seu multi-type aí funcionando bem. As características que eles juntam aqui são o Speed e também um Control Type. Isso devido à sua armadura e também aos suportes dele. Vamos lá. Primeiramente nós temos aqui bracinhos alongados, interessantes, mas o principal é aqui dentro, no núcleo dele, se você perceber bem. Ele tem aqui uma rodinha e uma rodinha bem grande. Ele é então um Speed Type graças a isso. O mais legal é que se compararmos as rodinhas do núcleo do Dual Gold com o do Aqua Sports, por exemplo, nós percebemos uma grande diferença. Observe como essa rodinha aqui do Aqua Sports é bem pequena, ela é bem pequenininha, apesar de ela funcionar muito bem, ela é pequenininha. Agora veja como é a rodinha que a gente tem aqui no Dual Gold. Ela é bem maior e ela vai até a parte da frente aqui, ó. Diferente da que nós vemos no Aqua Sports, que é só ali no meio, tá vendo? Então, uma rodinha maior vai fazer com que o tiro seja ainda mais suave e ele tenha uma precisão melhor
na hora de você conseguir já mandar as tampinhas de uma maneira mais rápida. Isso aqui é muito útil e é uma diferença muito grande na performance de um Bottom-Man. Também mencionei que ele tem uma característica de um Control Type, ou seja, ele consegue direcionar as tampinhas de uma maneira mais eficiente do que os demais. Isso porque se você observar essa estrutura aqui nos pezinhos dele, você vai ver que ela tem aqui uma parte maior que se estende, que vai para frente do núcleo, e isso é justamente para fazer com que a tampinha saia de uma maneira um pouquinho mais precisa, um pouquinho mais reta em direção ao alvo que ele quer atingir. Então ele vai deixar a tampinha mais tempo no ar quando lançado assim, e isso é muito eficiente para atingir alvos a longa distância, porque com um tempo maior no ar a tampinha vai frear um pouquinho depois ao cair na mesa. Então é muito interessante ter essa estrutura que é muito pequenininha aqui, mas ajuda bastante. Outro ponto interessante também é a base dele como um todo, que se observarmos a parte de baixo, nós vemos que ele tem aqui uma grande área que fica na superfície da mesa e também duas pontinhas pequenininhas aqui, que também servem para caso você coloque uma magazine nele, ele tem um suporte bem interessante para isso. Além disso, ele tem o mesmo gatilho do Gyokurok, ou seja, um gatilho super confortável, super ergonômico, para que você consiga repousar o seu polegar de uma maneira eficiente para que o tiro seja mais preciso. Esse é um gatilho especialmente interessante por causa dessa curvinha que ele tem aqui embaixo. Ele consegue repousar muito bem o polegar aqui para que você consiga atirar mais confortavelmente, e aí você pode apoiar tanto um quanto 2 polegares confortavelmente, porque ele é bastante amplo, então você tem uma pegada melhor com esse gatilho mais largo e também com essa curvinha aqui embaixo que ajuda bastante no conforto. É muito importante seu dedo estar bem repousado aqui para que você consiga atirar de maneira precisa. Não apenas isso, note como a estrutura dos braços do Dual Gold é muito semelhante à estrutura dos braços do Aqua Sports. Afinal de contas, quando olhamos de perfil, o Aqua Sports vai até aqui atrás, Dual Gold também não é muito diferente, ele vai até aqui atrás. Também percebemos que tem alguns encaixes aqui, ou seja, ele suporta a magazine que nós temos no Aqua Sports. E já que estamos falando de Dual Gold, por que não utilizar um Aqua Sports dourado para pegar a magazine dele, essa daqui, e agora sim encaixar no Dual Gold. O encaixe é o mesmo, você vai pegar essa estrutura aqui e deslizar nos encaixes dos bracinhos dele, e você percebe que ela se acomoda perfeitamente ali. Um encaixe simples, perfeito, você tem uma magazine para o seu Dual Gold. Agora cabem 3 tampinhas aqui dentro e também ele vai receber um reforço. Afinal de contas, quando você vai atirar, perceba que os bracinhos dele vão se contrair para trás, ó, o movimento que faz ali em cima dos bracinhos dele. Isso aqui é o núcleo cedendo para que a tampinha vá. Então quando você atira com ele, apesar do tiro ser um pouquinho forte, você sente que os bracinhos abrem bastante. Já quando você encaixa a magazine, perceba que ao atirar, esses bracinhos não se movem tanto porque eles estão sendo presos pela magazine, então a tendência é que o tiro saia mais forte. Portanto, o suporte à magazine que esse Dual Gold tem aqui ajuda bastante na hora de você poder ter mais potência no tiro e ter mais cadência também, porque você vai ter 3 tampinhas preparadas para você atirar. Mas o Dual Gold Stock, ele vem assim, sem a magazine mesmo, e ele vem num formato bem bonito. Note que o plástico dele não é mais transparente. Talvez o plástico transparente fosse um problema na produção e tornasse os Bottom-Man bem mais frágeis. Agora nós temos núcleos reforçados e os plásticos não são transparentes. Isso ajuda bastante porque conserva o produto e você pode utilizar ele mais vezes. E claro, é o primeiro prêmio do primeiro Random Collection de Bottom-Man. Eu tô muito feliz de poder ter esse cara na coleção, é muito satisfatório ter ele. E agora a gente vai fazer um pequeno desafio que tá na embalagem dele e ver como a gente consegue se sair.
Depois de alguns testes, a gente percebe que o Dual Gold também parece ter bastante força. Afinal de contas, o teste, o desafio que a caixa propõe aqui para ele, é o mesmo desafio que nós tínhamos para o Kolamaru, por exemplo. E o Kolamaru era um Power Type. No caso do Dual Gold, nós tivemos o mesmo teste, mas percebemos que o Multi-Type dele funciona um pouquinho também para poder. Aparentemente o núcleo dele é um pouquinho mais reforçado, então faz com que ele tenha um lançamento mais forte. Além disso, é muito mais confortável. Essas rodinhas maiores aqui no núcleo dele tornam o lançamento das tampinhas muito mais suave, digamos assim, e muito mais fácil de você lançar. É muito gostoso atirar com o Dual Gold, dá para perceber a diferença claramente quando você consegue fazer esse teste. Outro ponto bem legal também é a pegada dele, ele é super confortável, apesar de não parecer, ele tem muitas pontas em vários locais, ele é super confortável para segurar. E também o conforto no gatilho, como comentei anteriormente, também ajuda bastante na hora de você atirar. Então, no fim das contas, Dual Gold não é à toa que é o prêmio desse primeiro Random Collection. Ele é muito confortável, ele tem um controle muito bom, graças aqui, como disse, a essa estrutura aqui nos pés, e também, claro, graças ao gatilho dele, ao mesmo tempo que você vê que ele tem bastante poder também para derrubar 3 garrafinhas aí de uma vez com um único tiro. Ele é bastante potente, embora não seja um Power Type exatamente. Gostei muito e, além de tudo, o valor de coleção dele é excepcional. Muito legal ter testado ele, eu espero que você também tenha curtido esse vídeo de análise, então não esquece de deixar um gostei aí e até a próxima!